parabéns. O cara agora vai soltar o iraniano. Vai soltar um filme iraniano. Eu não vou. Ele só não vai soltar um filme paleobabilônico porque não tem jeito. Porque não tem jeito. Senão ia ter um filme paleobabilônico. Não vou soltar um filme iraniano. Eu vou continuar ainda na União Soviética aqui, mas agora eu vou voltar 10 anos no tempo, vou pro começo da década de 70, Solaris, do Andrei Tarkovsky. Para mim, a melhor definição de Solaris é o seguinte: Solaris é uma ficção científica que não é uma ficção científica, dirigida por um cara que odeia ficções científicas. Vamos construir isso aqui melhor. Primeiro que Solaris também é baseado num livro, tá? Mas ele é bem mais fiel a esse livro. E o Tarkovsky é um cara que é um baita cineasta, muito conhecido e tal, mas o Tarkovsky era um cara que não curte ficção científica. E os anos 70 são anos que você tem grandes ficções científicas no cinema e tal. E qual que é o rolê de Solaris? O fato de Solaris ser uma ficção científica é só o plano de fundo para o que está sendo discutido de verdade. Porque Solaris não, entre aspas, precisava de ser uma ficção científica para estar tendo ali aquela discussão. E agora eu começo com os spoilers de um filme de 53 anos atrás. Solaris vai começar na Terra com um psicólogo, né, que é o Kelvin, que está nos seus últimos dias antes de ir para uma missão que vai ser em Solaris. Solaris é uma estação espacial diante de um planeta chamado Solaris, e ele está numa dacha, numa casa de campo ali, pensando sobre isso. E aí chega, né, um ex-astronauta, o Burton, que vai relatar várias experiências perturbadoras que ele teve naquele planeta, mas a comunidade científica toda descarta aquilo como nada. E aí, beleza, Kelvin vai para a estação científica. Quando ele chega lá, a estação está em completa decadência, só sobraram 2 cientistas sobreviventes, que um é muito cínico e o outro é muito paranoico. E aí já começam as várias interpretações possíveis, né? Até que ponto, de fato, você tem aqueles 2 cientistas, ou até que ponto esses 2 cientistas são as 2 vertentes, né, do superego e do id, do próprio Kelvin que tá ali. E eles vão revelar pro Kelvin que o planeta, que Solaris, é um oceano gigante consciente que materializa memórias humanas em formas físicas para as pessoas. E aí, a partir daí, a esposa do Kelvin, que já tinha morrido, chamava Hari, aparece na estação, no início ali, como uma cópia imperfeita. Ele tenta se desfazer dela, lança ela no espaço, mas cada vez ele tenta se desfazer e não consegue, porque ela volta, e cada vez mais, entre aspas, humana. Só que quando ela, Hari, né, consegue retrojetar, consegue se aperceber do fato que ela também é uma projeção, ela tenta se suicidar e o corpo dela se regenera instantaneamente. Então o que você tem ali? Você tem um puta dilema existencial. Você tá discutindo o eu, você tá discutindo a identidade, você tá discutindo o outro, saca? É um filme que é basicamente um dilema existencial psicológico profundo, que por um acaso é uma ficção científica, saca? E qual que é a questão? A questão é que, ao mesmo tempo que esses cientistas estão discutindo depois ali dessa cena, né, se Solaris é bom ou se Solaris é ruim, se Solaris é uma ameaça ou se é simplesmente uma entidade que é incompreensível para o pensamento humano e aquilo é a forma dela se comunicar, o Kelvin tá o tempo inteiro relembrando do suicídio da própria esposa, que a própria esposa dele se suicidou na vida real. E ele, ao tornar a esposa, entre aspas, consciente da sua não consciência, da sua não existência, ela tenta se matar de novo. E o filme meio que termina com ele voltando pra Terra, naquela dacha, naquele ambiente, né, que é aquele locus amenus, aquele ambiente afastado da civilização, no campo. Só que o movimento da
câmera meio que dá a entender que talvez ele nunca tenha saído de Solaris, que talvez ele esteja num loop temporal o tempo inteiro existindo dentro de Solaris, e a gente não sabe nem se o começo do filme foi em Solaris ou não. E a gente não sabe... Aliás, esse questionamento do que é real, o que não é real. Se é real, se não é real, se só ele estava em Solaris, se aqueles outros 2 cientistas estavam em Solaris, se aquelas cenas todas do começo da Dasha existiram ou não. Mano, assim, e a estação, cara, ela é o contrário da estação espacial de 2001, né? 2001 é aquela esterilidade, tudo muito mecânico, automatizado, muito estéril. Solaris é sujo, Solaris é úmido, Solaris é a penúria e a fragilidade humana diante daquilo que a gente não consegue compreender. Então, é muito diferente, né, de um Star Wars, de Alien, de qualquer coisa assim, porque ele tá muito mais focado na psicologia humana. Pra mim, um filme de ficção científica que veio muito depois e que conseguiu muito trazer isso à baila, é um outro filme que é um dos meus filmes favoritos, que só não coube aqui, que é o A Chegada. Ah, eu adoro. O Arrival. Que ele consegue ser uma ficção científica que é muito menos sobre ETs e muito mais sobre questões psicológicas, comunicação humanas, psicologia humana. Semiótica. Saca? E o Arrival também é baseado num conto, né, do Ted Chiang, que o conto é infinitamente melhor do que o filme. O filme é maravilhoso. Pra mim é uma das melhores adaptações que o cinema fez. Mas o conto, que é o Story of Your Life, né, a história da sua vida, ele consegue ser melhor do que o filme. Não sei se você já leu o conto. É um conto super curto, 20 e poucas, 30 páginas. Um conto que vale a pena para um caralho, que ele é muito foda. E o Solaris é isso, cara. O Solaris é um grande embate psicológico, é um grande devaneio que, por um acaso, é uma ficção científica. Uma coisa que eu tô gostando dos filmes que você tá trazendo